E começamos aqui a nossa série com cálculo, né, envolvendo duas variáveis. Até agora trabalhamos com apenas uma variável. E para iniciar o assunto do cálculo com duas variáveis, eu trouxe aqui, por exemplo, uma função, né, nada mais é que uma relação, e eu trouxe essa relação, vou explicá-la através do diagrama de flechas. Então, quando tínhamos, por exemplo, dois conjuntos, né, e um conjunto que chamamos de partida, onde seria o domínio da nossa função. Então, vou já colocar aqui o nosso domínio, certo? A gente tem aqui um conjunto que faz parte do domínio e os elementos desse conjunto irão flechar, podemos dizer assim, elementos do nosso contradomínio. E esses elementos flechados chamamos de imagem, certo? Por exemplo, se quiséssemos aqui encontrar a massa de uma barra de ferro, que é dada pela relação a massa dessa barra de ferro, nada mais é que 2C somado com 1. Né? Então, vamos dizer que isso aqui seria o comprimento da barra de ferro, que é dado em centímetro, e a massa ela é dada em quilograma, podemos dizer assim. Certo? Então, por exemplo, no contexto do problema aqui, sabemos que o domínio são todos os números positivos, porque a gente só tem comprimentos positivos, certo? Então, os comprimentos aqui seria, por exemplo, o zero, né? Poderia ter barra nenhuma. Então, poderíamos ter aqui uma barra de 1 centímetro, uma barra de 2 centímetros e assim sucessivamente, tá ok? Então, esse domínio irá flechar alguns elementos do contradomínio. Quem serão? Ora, a gente já tem a lei de associação aqui. Aqui estaria, no caso, a massa das respectivas barras de ferro, certo? Uma barra de ferro que não tem tamanho algum, ela vai ter massa alguma também, certo? Uma barra de ferro que tem 1 centímetro de comprimento, basta jogar aqui na fórmula, 2 vezes 1, 2, mais 1 é 3. Então, uma barra de ferro que tem 1 centímetro vai ter 3 quilos de massa. E 2, uma barra de ferro com 2 centímetros vai ter, então aqui 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então perceba que apenas alguns elementos do contradomínio são flechados, tá ok? Imaginando, claro, que estamos trabalhando com os números reais. Então, no caso aqui, existirá elementos do contradomínio que estariam sobrando, só que aqueles que foram flechados chamamos de imagem. E aqueles elementos que partem do primeiro conjunto aqui, chamamos de domínio da função. E nada mais vai ser, você vai perceber que não tem tanta diferença assim de função, né? Uma função e uma variável com funções com duas variáveis, pessoal. Por exemplo, imagine aqui agora você tentar encontrar o volume de um cilindro, né? O volume de um cilindro, ele, para lembrar, né, nada mais é que π multiplicado pelo raio ao quadrado multiplicado pela altura. Então perceba que o volume de um cilindro ele está, né, em função tanto do raio desse cilindro, né, o raio da base, lembrando que isso aqui é a área da base, πr ao quadrado, que é um círculo, né, multiplicado pela altura. Então o volume ele está em função do raio e em função da altura, certo? Então podemos dizer que o volume do cilindro, né, poderia ser escrito dessa maneira, o volume do cilindro que está em função do raio e a altura, nada mais é que πr ao quadrado multiplicado por h. Beleza. Então, imagine que para encontrarmos o volume, temos que encontrar, né, temos que saber outros dois valores, o raio e a altura desse cilindro, certo, pessoal? Então, perceba que agora temos dois valores para encontrar e perceba também, inicialmente falamos aqui, que o domínio vai depender do contexto. Percebemos que o domínio dessa primeira função aqui são números positivos. Poderíamos dizer que também o domínio dessa função aqui, e a gente já vai ter uma aula somente para falar de domínios, tá ok? Isso aqui é só para a gente fazer um link com a função com a função de uma variável. Perceba que também vamos ter o domínio aqui para o volume. E perceba que o raio, tanto o raio quanto a altura desse cilindro, eles são positivos, né? Ou iguais a zero. Então, eles são positivos ou iguais a zero. Ou para ficar melhor, poderíamos até tirar esse igual a zero, né? Então, imagine, por exemplo, um cilindro que... Será que é mais interessante, então, colocarmos aqui tanto o raio quanto a altura sendo valores positivos apenas, né? Maior que zero. Não precisa ser nulo, tá ok? Então, como é que a gente pode fazer essa relação aqui, como fizemos no diagrama de flechas?
Por exemplo, pessoal, aqui você percebe que temos um número real flechando um número real, certo? Ou seja, na função, né, ou em funções de duas variáveis, o que vai acontecer? Então, haveria essa primeira situação aqui. Então, perceba que podemos ter um eixo, vamos colocar aqui, na realidade, um plano cartesiano envolvendo, certo? Envolvendo aqui a altura, podemos dizer assim, a altura e o raio desse cilindro. Então perceba que tanto a altura quanto o raio desse cilindro são positivos, então estaria exatamente no primeiro quadrante desse plano cartesiano. Então todos esses pontos aqui que estão dentro desse quadrante, certo? Pois o interessante agora é encontrarmos os valores possíveis, certo? Do problema, ou seja, os valores possíveis dessa função, e o volume. Para encontrar o volume teríamos aqui que encontrar alturas e raios positivos, certo? Então, esses pontos aqui, eles estão relacionando alturas e raios positivos, pois eles estão no primeiro quadrante. E esses pontos aqui, a gente poderia pegar alguns, vamos pegar aqui 2 pontos, certo? Vamos pegar aqui apenas 2 pontos. Então, esse ponto aqui vamos chamar de R e H, certo? No caso aqui é um par ordenado. Primeiro é o raio, depois a altura. Isso aqui vai depender do da nossa relação entre R e H aqui. E esse ponto aqui vamos chamá-lo de A e B, certo? Então quer dizer que esses pontos eles irão flechar, então dependendo da função, é a função volume, certo? É uma função volumes, vamos colocar aqui, volume que está em função de R e H, e essa função volume vai fazer o seguinte, ó, dependendo da nossa lei de associação, que no caso aqui é do volume, esses pontos irão flechar, né? Ou seja, irão flechar elementos, né? Então imagine esse eixo aqui, e esse eixo você já deve estar tentando assimilar, que nada mais é que aquele eixo, né, do volume, ou seja, quando estudamos funções de duas variáveis, o que a gente faz, né? Temos o eixo z aqui, chamamos de cota, né? O eixo y e o eixo x, seria y aqui, e o eixo x, que estaria aqui. Eu não sou muito bom de perspectiva, mas seria mais ou menos isso, certo? Então temos aqui o eixo x, o eixo y e o eixo z. Quem está fazendo a função do z aqui seria a nossa função volume, ok? Então existem pontos aqui dentro do nosso plano aqui cartesiano. Então imagine isso aqui como sendo a nossa segunda dimensão, certo? Então aqui estamos na segunda dimensão. A partir do momento que unimos pontos do nosso plano cartesiano a um valor, certo? A um valor do volume, pois exatamente cada ponto do nosso plano cartesiano, ou seja, daquele plano que está envolvendo a altura e o raio da função volume, isso aqui vai nos dar um valor para o volume. Então, cada ponto aqui vai nos dar um valor para o volume. Então, isso aqui vai ser igual ao volume quando o raio é R e a altura é H. E esse ponto aqui vai nos dar um valor quando o volume então vamos colocar aqui, quando o volume é A, né? E, aliás, o raio é A e a altura vai ser igual a B. Não nessa ordem aqui, isso aqui é só para exemplificar, tá ok, pessoal? Então perceba que cada ponto dentro do nosso primeiro quadrante aqui vai nos dar um valor para o volume do nosso cilindro, ok? Então esse eixo aqui seria exatamente aquele eixo que estaria aqui no encontro da origem, né, entre a altura e o raio. E imagine, por exemplo, alguma coisa furando a sua tela, certo? Uma reta furando a sua tela e indo em sua direção. É exatamente esse eixo aqui, seria o nosso eixo Z. O que a gente fez foi trazer o eixo Z, né? Ou seja, deitar um pouco esse gráfico aqui. Estamos trabalhando apenas com o eixo XY, que seria, no caso aqui no exemplo, o eixo HR. Tá ok, pessoal? Então, perceba que existem, né, similaridades entre a função de uma variável e funções de duas variáveis, tá ok? Então, em termo geral, a função de duas variáveis, né, também é escrita da seguinte maneira: z igual a f de xy, tá ok? No caso aqui seria z igual a, vamos colocar aqui, né, v no caso, né? V vai ser igual a f de RH, beleza? Então, é o volume que está
em função do raio e a altura do cilindro. Beleza? Então, na próxima aula, vamos aprender a encontrar o que chamamos de domínio. Então, percebemos aqui que, no exemplo, o domínio da função seria todos os pontos que estão dentro aqui do nosso primeiro quadrante. E as imagens seriam os valores possíveis para ver, ok? Para o volume do cilindro. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, vamos aprender a encontrar esse domínio, ok? Espero você lá. Valeu!